Agora nós vamos falar dos tipos de seleção natural. Mas o que você precisa saber? Que seleção natural é um processo que Darwin utilizou muito, esse termo seleção natural. E na verdade a seleção natural é um processo onde a natureza seleciona quais características são vantajosas para um determinado ambiente ou uma determinada situação. Esses indivíduos são selecionados positivamente, portanto sobrevivem e têm a possibilidade de reproduzir, transmitindo assim essa característica para a descendência futura. E é claro que tem aqueles que serão selecionados negativamente. Então vou ter os extremos, os que serão selecionados positivamente e aqueles que serão selecionados negativamente. Ok? Vamos agora para os tipos de seleção. O primeiro tipo de seleção natural é a disruptiva. Nesse tipo de seleção, nós vamos favorecer um dos dois extremos. Lembrando que eu tenho dois extremos, um desses dois extremos será favorecido positivamente. Professor, qual é o exemplo desse tipo de seleção? Antibióticos. Seleção por antibióticos em bactérias. Vamos dar uma relembrada. É bom lembrar que bactérias são seres unicelulares, que só tem uma célula, e são procariontes, ou seja, não tem aquela membrana que envolve o núcleo, a carioteca, e só tem uma organela, que é o ribossomo. Tá. O que você tem que saber? A bactéria, ela é sensível a uma droga chamada antibiótico, que foi criada, desenvolvida para matar bactérias. Antibiótico contra um vírus, funciona? Coronavírus, dá para tomar antibiótico? Não, porque antibiótico é para matar bactérias, ok? Então, vamos lá. A bactéria, ela pode adquirir, com as mutações, que ela vai herdando, e sofrendo também ao longo dos anos, resistência aos antibióticos. Essa resistência está numa estrutura da bactéria chamada plasmídio. Plasmídio é um pequeno DNA, tá? Então é natural que você tenha bactérias que são sensíveis, que na presença daquele antibiótico elas vão morrer, mas também tem bactérias que apresentam resistência àquele antibiótico, tá? Então vamos supor que eu estou com a garganta inflamada, muito inflamada, vou ao médico e ele receita um antibiótico, azitromicina, por exemplo, e eu tomo. O que vai acontecer? No meu organismo podem ter bactérias que são sensíveis e bactérias que são resistentes, ou seja, quais bactérias que vão morrer? As sensíveis. Eu favoreci qual grupo de bactérias? As resistentes, porque elas vão sobreviver e vão reproduzir, gerando bactérias resistentes à azitromicina. Daqui a 2 meses eu quero tomar de novo a azitromicina. Vai ter algum efeito? Não. Então perceba, nesse tipo de seleção, um dos extremos foi favorecido, que nesse caso foi a bactéria o quê? Resistente. Então nesse gráfico aqui, eu teria as bactérias, desse lado aqui, as bactérias sensíveis, e aqui eu tenho as bactérias o quê? Resistente, o Rzinho, resistente. Então perceba que essa curva aqui de vermelha seria a população original. Qual foi que foi favorecida? A resistente, portanto, olha como é que ficou o gráfico. Ela cresceu e sobre essa foi o que? Pressão. Então, esse grupo de bactérias que desenvolveu. Então, por isso o gráfico ficou voltado mais para o lado dela, o gráfico preto, população após a seleção natural. Ou seja, esse grupo resistente foi favorecido. E o sensível morreu. Entendeu? Podemos passar para a próxima? Vamos agora aqui para a próxima. Seleção disruptiva. Como é que essa seleção funciona, Anderson? Eu vou favorecer os dois extremos. Os dois extremos serão selecionados positivamente. Anderson, se os dois extremos vão ser selecionados positivamente, quem é que vai receber a pressão? Quem é que vai ser selecionado negativamente? Os intermediários, tá?
Então, ocorre quando favorece os fenótipos extremos e elimina quem? Os intermediários. Me dê um exemplo: seleção dos bicos das aves. Os famosos tentilhões, né, que são pássaros que foram encontrados por Charles Darwin na ilha de Galápagos. O que foi observado? Que existiam variabilidade, porque para ter seleção tem que ter variabilidade, ok? Existiam numa mesma ilha pássaros de bico grosso, pássaros de bico fino e aqueles pássaros que o bico não era nem grosso nem fino. Naquela região da ilha existiam sementes macias e existiam sementes duras. Qual desses pássaros consegue comer as sementes duras? Bico grosso. Qual desses pássaros consegue comer sementes mais macias? Bico fino. E o bico intermediário não come nenhum tipo e nenhum outro de semente. Então acaba que ele é prejudicado porque ele não consegue se alimentar. Então vamos para o gráfico. Como é que seria o gráfico original? De cor vermelha. A pressão foi sobre quem? Os intermediários. O que aconteceu com os pássaros de bico grosso? Lembrando que nesse eixo aqui eu tenho o número de indivíduos, nesse outro eixo o fenótipo, tá? Aqui eu tenho o fenótipo e aqui eu tenho o número de indivíduos, nos dois gráficos, tá? Então, Anderson, deixa eu entender. Esse pássaro se alimenta de semente grossa, semente dura. Bico grosso, semente dura. Esse pássaro aqui se alimenta de semente macia. E aquele pássaro que tem um bico meio termo, não se alimenta de nada. Então perceba que como é que ficou o preto, o gráfico preto, população após a seleção. Intermediário caiu. E quem foi favorecido? Os fenótipos extremos. Entendeu? Vamos agora para o último tipo de seleção natural, que é a estabilizadora. Ela tem como intuito estabilizar. Vamos aqui. Agora nós vamos ver o último tipo de seleção natural, que é a seleção do tipo estabilizadora, ou seja, ela vem para estabilizar, tá? Nesse tipo de seleção, diferente das demais, quem vai ser favorecido é o intermediário, é o meio, não é nem o extremo, não é nem o outro, é o meio. Esses organismos do meio serão selecionados positivamente. Professor Antes, qual o exemplo para esse tipo de seleção? Anemia falciforme em algumas regiões da África. Como assim? É bom lembrar que a anemia falciforme ocorre em pessoas que a hemácia ou o glóbulo vermelho da pessoa tem formato de foice, tá? Então, a hemácia fica com esse formato. Então, no caso, a pessoa não tem condições de transportar o gás carbônico e o gás oxigênio, porque isso é função dos glóbulos vermelhos ou hemácias, portanto, morrem. Essa doença ela é condicionada por um gene autossômico e recessivo. O que é isso? Vamos primeiro para a palavra autossômico. Autossômico é todo par de gene que vai do primeiro ao 22º par. Por quê, professor? O 23º par são os cromossomos sexuais. Se for homem, XY. Se for mulher, XX. E do primeiro ao 22º par são os cromossomos, né? Pulei, tem os outros, são os cromossomos chamados de cromossomos autossômicos. E no último par são os cromossomos o quê? Sexuais, que determina o sexo do indivíduo. Então, o gene que causa esse tipo de herança está entre os cromossomos do primeiro ao 22º par. São autossômicos, entendeu? Recessivos, porque ele é causado por um gene que, na genética, nós representamos ele com uma letra minúscula. É um gene que aparece com menor frequência em uma população, por isso que ele é recessivo. Então, os indivíduos que possuem anemia falciforme são Szinho, tá? Szinho. Vou colocar eles nesse extremo aqui.
No outro extremo, eu vou colocar os normais, Szão, Szão. Então, esses normais têm a hemácia bem redondinha. Esses Szinho, Szinho tem as hemácias em formato de quê? De foice, né? Ih, ficou horrível essa foice. De foice. Esses morrem. E esses aqui antes sobrevivem, mas em certas regiões da África tem uma doença chamada de malária. O que é a malária? É causada por um protozoário, tá? Da classe dos esporozoários, que não tem estrutura de locomoção, tá? E esse protozoário é transmitido aos seres humanos através da picada de um mosquito, do gênero Anopheles. Essa doença ela é endêmica aqui no Brasil, nessas regiões norte, região de floresta, ou em certos territórios da África. O que acontece? O plasmódio, que é o protozoário causador da malária, quando ele entra no nosso organismo, através do vetor, que é o inseto que traz a gente, né, esse protozoário, ele vai procurar entrar dentro da hemácia. E qual é a hemácia que ele quer? A hemácia redondinha. Então, os indivíduos que têm malária também têm chance de morrer. Quem morre? Esse morre de anemia e esse morre de malária. Mas eu tenho os indivíduos que são heterozigoto, Szão, Szinho. Esses indivíduos não têm anemia falciforme, mas também não têm a hemácia totalmente redondinha. A hemácia deles é meia defeituosa. O que acontece? É defeituosa, mas transporta oxigênio e transporta gás carbônico, que é a função das hemácias. Mas também tem um detalhe, ela não é, né, um ótimo local para o protozoário entrar e se procriar. Então, os indivíduos Szão, Szinho não sofrem de malária e também não morrem de anemia falciforme. Esse morre. Quem é que prevalece? O extremo. Então, ó, o gráfico da situação normal. Quem é que cresceu? Que é a população após a seleção. O intermediário, tá? Espero que você tenha entendido sobre os tipos de seleção. Qualquer dúvida, volte às aulas para acompanhá-las todas e sucesso nos estudos. Um forte abraço e um beijo. Foi.